material que eu vou usar hoje. E aí, a gente dá 5 minutinhos só. Eu vou aproveitar, vou pegar um café e aguardamos a entrada do restante e já iniciamos a aula, tá? Tá bom. Ó, aqui, vamos ver aqui. Tá aparecendo para ti aí o slide? Sim. Então tá. Só um momentinho, então, 5 minutinhos e já iniciamos aqui.
Bom dia a todos e a todas. Me escutam bem? Bom dia, sim. Bom dia, bom dia. Antes de mais nada, né, hoje é uma data importante para nós, para refletirmos sobre a nossa situação na sociedade, em especial a situação da mulher, né, e nada melhor, então, que pensar o direito administrativo e pensar a administração pública e a relação que a administração pública tem com esses sujeitos de direito no Brasil. Então, um dia que é evidentemente um dia para a gente analisar as questões que ainda perpassam uma sociedade patriarcal, com fortes elementos do nosso patriarcalismo, com fortes elementos do machismo inexistente dentro da nossa sociedade, né? Então, é um dia importante para isso, né? Para a gente avaliar o que as instituições têm feito, né? Sobretudo a administração pública, né? Então, 8 de março, além de, né, uma data importante nesse sentido, é o dia também do aniversário de uma querida sobrinha minha, a Carol, e, enfim, né, é um dia para a gente pensar a respeito de todas essas questões que envolvem o papel dos órgãos públicos, o papel, né, da polícia, o papel dos órgãos que cuidam da saúde, né, como é que é a relação dessas instituições com a mulher, tá? Então, um bom dia para todos, um bom dia de reflexão para todos. Hoje nós vamos trabalhar um tema relativamente fácil, que é o regime jurídico administrativo, tá? O regime jurídico administrativo, o próprio nome já está dizendo, né? É um regime, né, que cuida em especial, né, do direito administrativo, tá? Muitos autores entendem que, em razão deste nome, né, regime, aqui eu consigo, então, afirmar, né, não uma autonomia, né, que a gente tem essa mania de dizer uma autonomia, eu mesmo já disse algumas vezes autonomia, mas afirmar um direito especial, né, como diz o professor, nosso querido, estimado professor, né, o professor Rui Cirne Lima, né, nosso querido professor Rui Cirne Lima, tá? Afirmar um direito especial. Porque o regime jurídico ele não pode ser visto como um elemento da autonomia do direito administrativo, que na verdade o direito administrativo ele dialoga com os outros ramos do direito, né? Então, na verdade, afirma-se então a sua especialidade, tá? Mas ele se comunica com outros ramos, tá? E essa autonomia ela é muito relativa, tá? Então é importante a gente cuidar com isso. Quando diz o professor Rui Cirne Lima, nosso amigo aqui, né? Que a minha vontade é que vocês lessem toda a obra do autor nesse semestre, mas vamos ver, tá? Então, em cima dessa ideia de regime jurídico administrativo, e é uma aula bastante rápida, né? A gente vai trabalhar dois autores que são fundamentais para que possamos entender o nosso regime jurídico administrativo no Brasil, tá? Nós temos autores fora do Brasil, né? Como já comentei com vocês, o nosso Guido Zanobini, né? O professor Guido Zanobini, nosso professor italiano que trabalhou esses temas na Itália, o professor Maurício Riu, né? E o professor, né? O outro nosso amigo, o professor, agora me deu o próprio professor Maurício Riu, né? E o professor Guido Zanobini. E aí, o que é importante para nós, né, no Brasil? Trabalhar dois autores que são fundamentais para quem vai fazer a prova de segunda fase, a segunda fase da prova da OAB, ou bem como a segunda fase que eu digo no direito administrativo, ou provas dissertativas na segunda fase de concursos, tá? Tem um professor Antônio Bandeira de Mello, né, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que tem uma visão sobre o regime jurídico administrativo e que é cobrada, essa visão é cobrada nas provas. Há uma visão da professora Maria Silva Zanella de Pietro, também, cujo conteúdo é bastante cobrado, né, ou cobrada nas provas, e que é importante que a gente debata hoje esses dois autores, tá? Essa visão dos dois autores. Então, nós vamos trabalhar hoje com dois autores nacionais sobre o regime jurídico
administrativo. O que seria o regime jurídico administrativo, Lúcio? Me responda assim, de uma forma bastante curta. O regime jurídico administrativo nada mais é do que uma pretensão de um conjunto de normas, né, que vão dar, vamos dizer assim, uma identidade ao direito administrativo. Então, o regime jurídico administrativo nada mais é que um conjunto de normas, né, que vão dar uma identidade ao direito administrativo, tá? Então, o núcleo dessa identidade, dessa autenticidade do direito administrativo, tá? Tá dentro dessa ideia de regime jurídico administrativo. Ah, mas como assim, professor? Quando você vai, né, trabalhar com contratos administrativos e licitações, nesses dois institutos, tu vais entender o porquê que eu estou falando que o regime jurídico administrativo ele é um conjunto de normas que dá, digamos assim, uma forma, uma identidade ao direito administrativo. Porque a gente, quando for trabalhar licitações e contratos, toda essa ideia, né, do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, que é, digamos, um supra-princípio, vai estar presente, perdão, nessa relação da administração quando contrata e do particular do privado que presta esse serviço, tá? Então é bem importante esse tema para nós. Um outro autor que eu acabei não comentando com vocês é o professor Leon Deguy, né? Quando a gente trabalha o princípio do serviço público, o princípio da prestação de serviço público, o professor Leon Deguy, ainda que seja do campo do direito constitucional francês, ele contribui de sobremaneira pro direito administrativo, tá? Então, um autor que eu não havia comentado, mas que é bastante importante para nós. Então, conforme, né, de acordo com o Celso Antônio Bandeira de Mello, só se pode falar em direito administrativo no pressuposto de que existam princípios que lhes são peculiares e que guardem entre si uma relação lógica de coerência e unidade, compondo um sistema ou regime. Quais seriam esses princípios? Qual a posição que ocupam dentro do nosso ordenamento, Lúcio? Então, aqui alguns cuidados, né? Só se pode falar em direito administrativo, segundo o nosso professor, né, Celso Antônio Bandeira de Mello, vou riscar aqui, né? Vamos riscar aqui. Né? Só se pode falar em direito administrativo no pressuposto que existam princípios que eles são peculiares, né? Cuidado, tá? Esses princípios que lhes são peculiares, na verdade, o peculiar aqui tem que ter um cuidado. O peculiar é, de alguma forma, aquilo que dá forma ao direito administrativo, mas não confundam com um princípio que seja exclusivamente do campo do direito administrativo. Tá? Então, quando o professor Celso Antônio Bandeira de Mello fala assim, existam princípios que lhes são peculiares. Este peculiar no sentido de que ele dá forma, mas não tem um caráter exclusivo, tá? É importante esse cuidado, tá? E aqui ele vai, né? De coerência e unidade. Aqui é um conceito do Bobbio, né? O Bobbio, quando vocês devem ter estudado a obrinha do Bobbio, do ordenamento jurídico na introdução, vocês vão lembrar desses elementos, né? O quanto é importante para um ordenamento jurídico a coerência e a unidade, né? Então, só retomando esses pontos para a gente poder seguir adiante, tá? E aí o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, ele vai afirmar que existem dois supra-princípios do direito administrativo. Quais são esses dois supra-princípios do direito administrativo? O primeiro deles é a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Primeiro deles, então, supremacia do interesse público sobre o interesse privado. E um segundo, indisponibilidade pela administração dos interesses públicos. Vamos trabalhar com calma, então, os dois princípios, os dois ditos supraprincípios. Supraprincípios, né? A própria formação da palavra já está nos dizendo, né? Supra, correto? Aquilo que se coloca, digamos assim, acima, né? Aquilo que funciona como uma luz dentro do regime, tá? Os supra-princípios. Então, além de todos os princípios
né, para o nosso autor, grande autor, né, professor Celso Antônio Bandeira de Mello, nós temos dois princípios que dão luz a este regime. Quais são esses dois princípios? Supremacia, né, do interesse público, né, sobre o interesse privado. Tá? Aqui tem muita discussão, o próprio professor Bruno Melagem, quando trabalha o tema do direito administrativo, critica muito essa visão, né, da supremacia do interesse público sobre o privado, mas o que é importante para nós, né, para a gente não esquecer, como diz o professor Rui Cirne Lima, tá? O direito administrativo ele se presta para uma utilidade pública, segundo o professor Rui Cirne Lima, uma utilidade pública. Ou como alguns autores se presta para o interesse público, ou como o próprio professor Rui Cirne Lima, né, para a defesa do bem comum, né, nessa visão um pouco naturalista antiga, né, presentes na visão do Aristóteles e Tomás de Aquino, né, o direito administrativo ele se presta a isso, e sobretudo, né, quando se tem que se concretizar, digamos, essa ideia, né, de defesa da coletividade, a administração pública, né, na sua feição mais concreta, ela tem que levar em conta o quê? O interesse da coletividade. Né? No fundo, a existência da administração pública, a existência do Estado, né, todos vocês sabem disso, né, visa o quê? Visa ao interesse público. Então, a administração pública ela não é proprietária, como diz o professor Rui Cirne Lima, né, desses interesses, mas ela é, digamos assim, a responsável, né, digamos, em nome da coletividade, por levar adiante aquilo que a coletividade entende como mais importante dentro de uma comunidade, correto? Então, lá no mundo antigo, né, seja na experiência do Egito, na experiência africana, na experiência quando o Egito detinha um certo protagonismo, né, você tinha uma administração pública com vistas, né, a dar conta desses interesses da coletividade. Ou, na experiência ateniense, né, dentro da polis, né, você tinha um corpo de magistrados que compunham, né, ou compunham a administração pública à época, que levava em conta o interesse da coletividade. Mesmo a experiência espartana, que por muito tempo teve como finalidade, né, a experiência da guerra, você tinha, então, uma administração pública que levava em conta o interesse da coletividade. Se eu levo em conta o interesse da coletividade, se isso é importante, logicamente, há de se ter um princípio que é o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, correto? Esse é um supra-princípio que é bem presente, bastante cobrado nas provinhas de segunda fase para concurso para procurador, concurso para advogados públicos, né? Porque muitas vezes na construção dos pareceres, né? Muitas vezes, quase que 100% das vezes, é sempre citado o supraprincípio do interesse público sobre o interesse privado. Ele é muito discutível? É muito discutível. Mas, de alguma forma, né, é aquilo que dá unidade, e esse sim dá unidade ao nosso regime jurídico administrativo, ok? Estou indo muito rápido, Fernando, e aos demais eu pergunto? Não, professor, tá dando para acompanhar bem. Ok. Alguém gostaria que eu fosse mais devagar? Como é que está? Eu não consigo ver o nome aqui, vamos ver aqui. Quem que tá? A Daiane, me escuta, Daiane? Escuto sim, professor, bom dia. Tudo Bom certo? dia. Tudo certo? Então tá, vamos Obrigada. step by step, então. Um outro supra-princípio é o princípio da indisponibilidade pela administração dos interesses públicos. Aqui é um princípio, né, que há discussão na doutrina, e a gente vai descobrir daqui a pouco, se ele se trata assim de um supra-princípio. Né? A indisponibilidade dos interesses públicos pela administração é um supra-princípio? Para o nosso amigo Celso Antônio Bandeira de Mello, sim. Né? Por quê? A administração ela não tem, digamos assim,
essa qualidade, né, de dispor, digamos assim, daquilo que compõe o interesse público a seu bel prazer, ok? A gente vai se dar conta disso quando tem, digamos, uma relação com a administração, seja como um advogado ou advogada, ou advogado, ou mesmo com quem trabalha, com quem exerce uma função ou cargo dentro da administração pública, ou seja, ou quem é o agente público. O que acontece? O Lúcio não pode chegar, tá, no seu setor e pegar uma impressora e vender, colocar na frente da administração, vende-se essa impressora. Bem como o Lúcio não pode pegar o carro da administração pública, o veículo oficial, e colocá-lo à venda. Ou o Lúcio não pode colocar uma placa na frente da prefeitura e dizer assim, olha, contrata-se uma empresa que faça limpeza, uma empresa que faça a manutenção do prédio, ok? Para tudo isso, gente, nós temos o quê? Nós temos um ritual, nós temos procedimentos que vão garantir o quê? Que os interesses públicos, que os bens públicos, né, na sua relação com os privados, obedeçam uma forma. Tá? Eu sei que a gente não gosta desse autor, e eu particularmente tenho muitas críticas a esse autor. O Barzotto gosta muito de citá-lo, mas eu tenho diversas críticas a esse autor. Tá? Mas tem uma frase deste autor que, para o direito administrativo, ele é muito pertinente ao que o autor diz, que é o Carl Schmitt. Tá? Carl Schmitt é um autor que eu critico bastante, muito controverso, exatamente pela participação dele no regime nazista, mas ele tem uma frase que é muito importante para o direito administrativo. Carl Schmitt ele dizia o seguinte: a essência do direito é a forma. Tá? Então, nunca esqueçam disso. Para o direito administrativo, a essência é a forma. Tá? A exceção, tem as exceções? Tem. A informalidade? Tem. Mas a essência do direito administrativo é a forma, correto? Então, eu posso vender um bem da administração pública, eu posso dispor deste bem, eu posso colocá-lo à venda, eu posso colocar um espaço da administração pública para que seja utilizada, né, seja utilizada pelo particular e pelo privado. Sim, eu posso, mas respeitando o quê? A forma, correto? E é em razão desta forma que a contratação pela administração pública, né, nós vamos exigir o quê? Uma licitação, um processo licitatório. Tá? Em razão desta forma, que para a administração pública, se eu quiser realizar uma queixa, prestar uma informação, via de regra, eu vou necessitar do que? De um processo administrativo. Tá? Em razão dessa forma, se eu quiser contratar alguém, via de regra, obedecendo lá o artigo 37, inciso 2º da nossa Constituição, eu vou necessitar do que? A realização de um concurso público, correto? Essa contratação não é uma contratação que eu vou na rua, coloco lá uma folha no vidro, como realiza o privado, e chamo uma pessoa, ela vem trabalhar comigo, tá? Ainda que em municípios pequenos, né? Vocês, não sei se alguns de vocês já visitaram alguns municípios pequenos, assim, é muito comum que dentro de um legislativo municipal, tu encontre pessoas que sequer têm relação formal com a administração pública. E elas estão lá dentro dos gabinetes trabalhando, correto? Isso é muito comum em municípios muito pequenos. Tu chegas, às vezes eu sou convidado para dar uma palestra em algum município pequeno, e aí tem um agregado lá. O sujeito ele é ligado ao vereador, e aí ele fica dentro lá, ele passa o dia, quebra galho para o vereador, e isso, aquilo. Muitas vezes é o sujeito que trabalhava no armazém do vereador, e como não atende aquela cota, número mínimo de pessoas dentro como já ultrapassou, perdão, o número de assessores que ele pode ter, ele paga por fora esse sujeito, tá? Então, muitas vezes a gente vai discutir o agente público de fato, né? Mas vamos discutir isso no momento mais adequado, tá? Então, vocês têm que ter presente isso, tá? Há muitas vezes as pessoas dizem assim, mas por que não faz como o privado, Lúcio? Exatamente por quê? Porque a gente, na administração pública, a gente defende o interesse da coletividade. Enquanto que no privado, eu defendo o interesse do Fernando, o interesse do Lúcio, tá? O interesse, digamos aqui, do Cássio, da Daiane, da Giovana, né? Vocês vão abrir uma pequena empresa,
O interesse da empresa é o interesse da Giovana, é o interesse da Daiane, correto? Então, se quebrar a empresa, ok, quebrou a empresa da Daiane. Ocorre que a administração pública não pode quebrar, por quê? Se quebrar, né, se quebrarmos a administração pública, quebrarmos o Estado, voltamos àquilo que o Hobbes, né, Thomas Hobbes, ele definia como um estado de guerra permanente, correto? Onde o interesse de um pequeno grupo é levado em conta em detrimento do interesse da coletividade, né? Quando a gente lê a obra Leviatã, ele dá as causas para uma guerra civil, né? Quais são as causas para uma guerra civil? Uma delas é o dissenso. Então, o papel do Estado, o papel da administração pública é garantir que esse dissenso seja mínimo, correto? Então, é evidente que na prática a gente sabe que não funciona assim, infelizmente não funciona assim, né? Outra causa da guerra civil é a escassez, né? Então, é evidente que a administração pública também lida com um bem que é escasso. Então, prestação de saúde, prestação de educação, enfim, né? Ela tem que administrar bem esses bens escassos para que nós não tenhamos o quê? Uma ruptura dentro da sociedade, correto? Então, um pouco também a gente precisa entender que a administração pública é esse corpo idealizado dos interesses da coletividade. Eu sei que muitas vezes o pessoal fala assim, tinha que ser como privado, blá, 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 blá. Ocorre que como privado já está dizendo um nome, né? É privado, né? Aquilo que pertence ao interesse de alguém. Ou como diz o Hobbes, né? A pior coisa que tem dentro de uma ideia de Estado é levar interesse somente de um grupo, correto? Então, vamos dizer assim, interesse do mercado, correto? Vamos levar só os interesses do mercado em conta. Pô, o mercado ele é uma dimensão importante, mas para a administração pública não é a única dimensão que deve contar, correto? Então, é importante que a gente tenha essa visão um pouco mais abrangente sobre o papel da administração pública. Ela tem falhas? Tem muitas falhas, diversas falhas, correto? Poderíamos discutir até a reforma administrativa, que em alguns pontos eu concordo em muito, né, que essa reforma seja feita, tá? E de fato é muito importante que exista uma nova reforma administrativa dentro do Estado brasileiro. Há outros pontos que eu não concordo, enfim, né, da reforma administrativa, assim como vocês. Então, para o Celso Antônio Bandeira de Mello, para a prova de vocês da segunda fase da OAB, Direito Administrativo, e para as fases de concursos que vocês vão fazer adiante para procurador, juiz, juíza, promotor, enfim, estes dois princípios são importantíssimos, sobretudo na segunda fase, para que vocês façam a peça, né? Vocês precisam chegar numa peça de direito administrativo, numa segunda fase de concurso, e conseguir discorrer nessa visão do Celso Antônio Bandeira de Mello e na visão da professora Maria Silvia Zanella de Pietro. Então, nós vamos adiante, tá? Então, para a nossa professora de Pietro, uma pergunta, essa primeira parte sobre o Celso Antônio Bandeira de Mello, alguma pergunta, Fernando e aos demais? Queriam fazer algum tipo de pergunta? Fica à vontade. Minha parte está tudo tranquilo, professor. Muito obrigado. Vamos seguir adiante, então. Daiane? Não, professor, acho que esses princípios a gente escuta falar Quase todo dia. de várias maneiras, sempre que se fala em direito administrativo, né? Sim, ótimo. Certo. Obrigada. E já para a professora de Pietro, né, e é bem importante isso que a Daiane diz, né, quer dizer, a gente escuta falar quase que de uma forma muito contínua, né, diariamente a gente fala dessas expressões. E aí a professora de Pietro ela vai dizer o seguinte, a expressão regime jurídico-administrativo é reservada tão somente para abranger o conjunto de traços, conotações que tipificam o direito administrativo, colocando a administração pública numa posição privilegiada, vertical, né, na relação jurídico-administrativa. Resume-se em duas palavras, prerrogativas e sujeições. Tá? Então, aqui o conjunto, né, que ela chama o conjunto de traços e conotações, é muito, como é que a gente chama? Tem muita vagueza, né? A professora de Pietro, talvez, viva, é a maior administrativista, né? Junto com o professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Mas o conceito dela, esse conjunto de traços e conotações, é um conceito muito vago, correto? O ideal aqui é a gente sempre lembrar, né? O regime jurídico administrativo, ele abrange esse conjunto de normas,
né? Sobretudo, se a gente for pensar normas, como naquela classificação que o professor Humberto Ávila gosta muito de trazer, né, no seu livro, naquele pequeno livro, mas importante livro, Teoria dos Princípios, se a gente for pegar, né, o que são normas, né, são esses princípios, regras, né, e alguns postulados. Aqui, evidentemente, quando se fala em regime jurídico administrativo, se tem uma atenção muito maior com a questão dos princípios, tá? Dos princípios. E aí, né, Daiane e Fernando, princípio aqui não pode ser duas coisas, né? Que às vezes eu vejo que nos manuais há essa confusão. Ou o pessoal leva os princípios para aquilo que um autor muito antigo, essa obra aqui do professor Carlos Maximiliano, tá? Recomendo para vocês, da hermenêutica e aplicação do direito. Uma obra que tem mais de 70 anos, correto? E ele trata princípios como princípios gerais do direito. Isso não é isso para nós. Para o direito administrativo, princípio não é esses princípios gerais. Então a gente tem que tirar da cabeça essa ideia, tá? Aqui princípios não funcionam como princípios gerais do direito. Quando a gente vê lá na LINDB, né, na nossa lei de introdução, não é isso. E princípio também não pode ser, né? Eu sei que tem muita gente que se assanha com essas ideias do Orken e do Alexis, né? Princípio também não é essa ideia de subsidiariedade da regra, tá? Ah, não funcionou a regra, vou usar o princípio. Cuidado, no direito administrativo não é isso também. Por quê? Porque muitos princípios, tá, gente, eles não vão ter um grau de vagueza tão alto assim. Aliás, eu diria que muitos princípios do direito administrativo se assemelham às regras, tá? Então, o princípio da legalidade é uma regra para o direito administrativo, correto? Você não fica com essa vagueza, vou ponderar o princípio da legalidade, eu vou sopesar o princípio da legalidade com outro princípio. Não, o princípio da legalidade é uma regra para o direito administrativo. Eu sei que isso pode parecer contraditório para a cabeça de muitos de vocês, mas é uma regra, tá? Eu não fico fazendo ponderação ou sopesamento. Agora vou usar o do Orken e vou usar o Alexis aqui, professor. Não, pelo amor de Deus, não façam isso. Porque no direito administrativo, a carga de um princípio, como o princípio da legalidade, é tão igual quanto a carga de uma regra, tá? É tudo ou nada. Às vezes funciona assim. O princípio da legalidade é tudo ou nada. É uma regra. Tá? Não é naquela relação, vou fazer vamos sopesar aqui, professor, vamos usar a balança. Eu tenho uma balança aqui em casa, então vamos colocar o princípio aqui da transparência, o princípio da legalidade, vamos ver qual é o importante. O princípio da transparência já não existe, não tem princípio da legalidade, correto? Por quê? O princípio da legalidade na administração pública, ele é uma regra para nós, tá? Dentro do campo da administração pública, o princípio da legalidade, o procurador, sujeito ou a procurador, não pode ficar assim, será que eu vou apontar o princípio da legalidade ou não? Não, sim, deves, né? És obrigado a apontar, porque o princípio da legalidade é uma regra para o direito administrativo, correto? Então não esqueçam disso, porque eu vejo alguns manuais, que o pessoal é o seguinte, todo mundo quer falar de tudo ao mesmo tempo, né? Então o pessoal está correndo atrás, né? A gente vê esses manuais aí com 1.500 páginas, 1.200 páginas, o Matheus Carvalho, por exemplo, que faz muito sucesso no YouTube, aí faz uma introdução que não tem o menor sentido para nós do direito administrativo, tá, gente? Então, cuidado, tá? Então, violou uma regra, está violando o princípio da legalidade para nós, compreende? Não há essa vagueza como alguns autores defendem, tá? Então, seguindo adiante, por que eu citei, né, o professor, essa questão do princípio da legalidade? Então, a de Pietro, tá? O direito administrativo nasceu e desenvolveu-se baseado em duas ideias opostas. De um lado, a proteção aos direitos individuais, então, proteção aos direitos individuais, aqui, evidentemente, vocês sabem, né, a criação desse Estado liberal, ou pelo menos uma pretensão de criação. Isso é outra coisa que me irrita bastante, Fernando e Daiane, é quando a gente vai ler os manuais, assim, parece que as coisas são encaixadinhas, né, aquelas coisas para criança de 7 anos, a minha filha de 7 anos, teve o Estado liberal, depois teve o Estado social, depois teve o Estado democrático de direito. Não funciona assim. Isso ocorreu muito, assim, em um número muito pequeno de países, tá? Cuidado com essa transposição de modelos que não retratam a realidade, e não tem como retratar uma realidade porque somos diferentes, tá? Então, cuidado com esses modelinhos, né? Tivemos o primeiro Estado liberal, você abre um manualzinho, e a primeira coisa que o sujeito diz, né? Sem nenhum comprometimento com as peculiaridades de cada povo.
tá? Cada povo, cada estado experimentou essas fases de uma forma diferente. Talvez nem tenham experimentado ainda. Muitos povos nem experimentaram ainda. Calma. Então, muita calma, né? Um país patrimonialista e de um grau de pessoalismo, né? Aqui tem muito, a pessoalidade conta muito em detrimento do indivíduo. Talvez a gente não tenha nem experimentado nada do Estado liberal. Só as instituições, correto? Nada. A gente não experimentou quase nada, porque a gente tem pavor de ser indivíduo, né? A gente quer ser sempre pessoa, né? Quer sempre ser chamado pelo nome, né? Então, quando há nomeação de ruas em Porto Alegre, eu gosto muito de uma obra do Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, e a administração pública tem que nomear essas ruas, né? Através de uma proposição de um vereador, é só nome de pessoas, todo mundo quer ser lembrado, ninguém quer ser indivíduo. Então, a administração pública também tem que lidar com essas questões que são próprias de um povo, correto? Essas questões que, para o bem ou para o mal, definem também uma forma de concretizar ou não o Estado liberal, um Estado social, a proteção aos indivíduos, tá? Nós temos alguns elementos que são particulares nossos, em razão da nossa formação, alguns entendem que é uma formação ibérica, né? O próprio Sérgio Buarque de Holanda entende que há uma inautenticidade nessa relação, que a gente só repete aquilo que Portugal fazia. Há outros autores que entendem que não há essa inautenticidade, há uma autenticidade, como aquele autor que escreveu Casa Grande e Senzala em 33, o Brasil é um país autêntico. A gente que vai mais longe ainda, que entende que o Brasil seria uma continuação de Roma. Tem gente que viaja para tudo que é lado, mas é importante saber que nós temos os elementos, né? E eu peço que vocês tenham essa visão crítica. Quando tem que ler esses manuais, desconfiem, tá? Não tem essa de Estado liberal, Estado social. Esses modelos, eles não se aplicam a todos os países. E a gente tem que se perguntar se ele se aplica ao nosso, correto? Se ele algum dia se aplicou ao nosso. Compreendem? Então, hoje tem uma discussão, privatiza ou não privatiza algumas empresas públicas, professor? Privatiza ou não privatiza? Sabe por que não é privatizado no Brasil? Eu não sei qual é o interesse da privatização. Possivelmente num país como o nosso é interesse privado. O sujeito quer receber de mão beijada uma empresa pública do Estado. Correto, pode ser, Lúcio. Isso é preconceito da sua parte, professor. Pode ser. De outra forma, muitos que defendem a manutenção dessas empresas públicas é para manter as coisas como estão, quer dizer, alto grau de pessoalidade, para indicar um familiar, para indicar a esposa, para indicar o filho, para indicar a filha, compreende? Então a gente não... O Brasil, como dizia o Tom Jobim, não é um país para principiantes, pelo amor de Deus. Então a gente não pode ter esse modelo na cabeça e levar ele e botar na marra numa realidade como é a nossa. A gente tem que ver as coisas como elas são. Ver as coisas como elas são. Tá? Eu tenho uma amiga que é austríaca e ela diz assim, ela diz o seguinte: não há como atravessar uma rua aqui em Porto Alegre, mesmo que o sinal verde seja pedestre. Sim, porque aqui o Brasil não é para principiantes, tá? Não é como tu tá em um outro país que tu fechou o sinal, pode atravessar. Tu tem que, eu falo para minha filha, tem que olhar sempre os dois lados, pode vir um carro na contramão. Compreendeste? Então, nosso país não é para principiantes. Então, quando a gente trabalha com regime jurídico administrativo, temos que ter um olhar crítico. Então, quando a Di Pietro fala assim, quando ela comenta, né, a proteção aos direitos individuais, ela tem toda a razão. Onde é que está presente isso aqui? Está lá na declaração, dos direitos do homem e do cidadão, tá? Naquilo que deu, digamos assim, forma à Revolução Francesa. Sobretudo no artigo 16, correto? O Estado, né, ou quando dizem, há uma Constituição, há um Estado, né, aquilo que constitui um Estado, uma Constituição, quando há proteção aos direitos individuais, tá? Quando há proteção aos direitos individuais. Mas nós sabemos, né, por toda a carga de formação social e política que nós temos, o quão é difícil, né, realizar este objetivo, a proteção aos direitos individuais. Tá? O quão é difícil realizar este objetivo, tá? Que é a proteção aos direitos individuais. Tá? E aí vai adiante, né? Um dos esteios do Estado de Direito, de outro lado, de necessidade de satisfação dos interesses coletivos. Então é isso aqui, né? Essa tensão, proteção aos direitos individuais e, ao mesmo tempo, satisfação dos interesses coletivos, tá bom? E a gente sabe, né, gente, como isso é delicado dentro de uma ideia de administração pública. E aí, tá? E aí, na prova de vocês, lá na segunda fase, seja da OAB, seja num concurso, vocês têm que saber fazer essa distinção. O resto é barbada, tá? Mas essa distinção aqui, na visão da Di Pietro e a visão do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, tá? Então,
na visão da professora Di Pietro, os princípios chaves e sustentadores do direito administrativo são quais? O princípio da legalidade, que impõe, impondo a sujeição da administração pública à observância da lei, e o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, sobre o privado, para garantir a autoridade da administração pública necessária à consecução de seus fins, e aí são outorgados prerrogativas e privilégios, Aqui, prerrogativas, como o professor Eli Lopes, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, aquela ideia de poder e dever, Eu tenho poder, mas também tenho deveres, correto? Essas prerrogativas e privilégios está presente essa ideia de poder, dever da administração. Cuidem com isso aqui, tá? Por quê? Enquanto que o professor Celso Antônio Bandeira de Mello defende o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e o princípio da indisponibilidade da administração pública, dos interesses da administração pública, o interesse público, a Di Pietro, muito em razão da nossa Constituição de 5 de outubro de 1988, ela adotou o princípio da legalidade, ok? Muito em razão da nossa Constituição de 88, ela adotou o princípio da legalidade. Então, bastante importante para vocês que, se eu tivesse que dizer uma coisa para vocês, na prova de vocês, para tirar um 8, um 9, um 10, lá no concurso de vocês, tá? Ou mesmo na atividade privada, vocês têm que ter presente essa distinção para Di Pietro e para o Celso Antônio Bandeira de Mello. Tá? Todos os demais autores vão seguir nessa linha no Brasil. Tá? Muitos vão seguir o modelo da professora Di Pietro. Qual é a crítica, ou por que esse dissenso na escolha desses dois princípios? Porque, segundo alguns, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello ele já escreve há muito tempo, bem antes da Constituição de 88. Então, ele não teria adotado este princípio da legalidade, porque ele já escreve bem antes da Constituição de 88. E esse princípio da legalidade, como um princípio-chave da administração pública, que consta lá no caput do artigo 37, tá, ele é recente nesse sentido, no sentido assim de dar forma a um regime jurídico administrativo. Então, essa seria uma das razões da escolha da professora Di Pietro, tá? Porque, de fato, vocês sabem que a administração pública, todo e qualquer movimento da administração pública, tem que ser de acordo com a lei. Tá? Então, qualquer manuseio de outro princípio, eu quero contratar meu irmão, professor. Eu quero contratar meu irmão para a administração pública, cargo comissionado. Eu posso? Sabe? Eu quero, sei lá, chamar minha esposa, ou vice-versa, a esposa quer chamar o seu esposo, ou companheiro, enfim. Não pode, porque a contratação ela ocorre de acordo com a lei, princípio da legalidade. Ou, indo mais adiante, porque vai violar uma regrinha, a regrinha da impessoalidade, ou vai violar a outra regra da moralidade dentro da administração pública. Correto? Então, sempre presente, em qualquer momento que eu for manusear um outro instituto dentro do direito administrativo, eu tenho que levar sempre em conta, está de acordo com a lei? Correto? Tem previsão legal? É isso. Por essa razão, o princípio da legalidade para Di Pietro, ele é um supra-princípio, ou um princípio norteador do regime jurídico administrativo. Tá? Eu já poderia acabar a aula neste momento só com essa introdução. O resto vocês poderiam tocar tranquilamente sem a necessidade de que a gente continuasse a aula. Tá? Então, para o Celso Antônio Bandeira de Mello, o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, mais o princípio da indisponibilidade, os supra-princípios, dois supra-princípios, e para a nossa amiga professora Di Pietro, o princípio da legalidade, o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Tá? Aqui ela vai citar, mas não tem a menor importância aqui para nós, essas questões, onde ela traz muito bem, aqui aliás, aqui um autor mais marginal, assim, do direito administrativo, mas não deixa de ser importante, é o professor Maza, então ele vem com um conjuntinho, ele vem definindo que é o conjunto formado por todos os princípios e normas, aqui a questão técnica para nós, pertencentes ao direito administrativo, denomina-se tecnicamente regime jurídico administrativo. Já a expressão regime jurídico da administração designa os regimes de direito público e direito privado aplicáveis à administração pública. Aqui é bastante pertinente essa classificação que ele faz ao final. A única coisa que a gente vai discorrer é essa classificação aqui, princípios e normas. Tá? Isso aqui já está consagrado na nossa doutrina, tá? Embora o professor José Afonso da Silva discorde, dessa classificação de normas, gente? A gente diz normas como gênero,
né? Se a gente for pegar o livro do Grande, a grande obra, eu recomendo que vocês tenham em casa, né? Essa é uma obra, foi meu professor na URGS, o professor Humberto Ávila. Normas, né, compõem aquilo que a gente chama de gênero, correto? Então vamos adotar esse modelo, tá? E abaixo vem o quê? Vem os princípios e as regras. Tá? A regra naquela lógica do Alexis, na lógica do Dworkin, né? Do tudo ou nada, né? Uma regra não pode, não há solução, a não ser o quê? A gente está presente diante de uma antinomia. Uma regra está conflitando com a outra. Tá bom? Então, uma não é verdadeira, uma não serve. Tá? Ela não vai ficar de sopa no ordenamento, ela vai ser retirada do ordenamento. Então, é importante termos isso na cabeça, enquanto que os princípios não. Os princípios a gente pode meio que sopesar. Cuidado, de novo, no direito administrativo, o princípio muitas vezes, e o princípio da legalidade, sobretudo, ele tem natureza de regra. Tá? É uma regra para nós. Então, cuidado com isso. Então, a gente vê a imprecisão do professor Mas aqui, quando ele diz assim, princípios e normas. Tá? Não, é normas. Todas as normas, então, seria o correto aqui. Conjunto formado por todas as normas pertencentes ao direito administrativo. E ainda aqui uma imprecisão também, porque, como eu já disse para vocês, no direito administrativo, muitos princípios, eles não se comunicam apenas com o campo do direito administrativo. Se comunicam com outros campos. Tá? Se a gente for pegar o artigo 5º da Constituição, inciso 54, 55, né, o princípio da ampla defesa do contraditório, tá? Ele perpassa todos os outros ramos, seja o ramo do processo civil, seja o ramo do processo penal, correto? Então, ele não é um princípio que diz respeito só ao direito administrativo, mas ele dá forma ao direito administrativo, sobretudo quando a gente vai trabalhar processo administrativo. Correto? Então, não é pertencente. A gente tem que ter esse olhar crítico nessas obras, porque às vezes o pessoal está correndo, eu já fiz isso, tá? Eu já fiz TCC, já fiz dissertação de mestrado. A gente está correndo, a gente não tem essa precisão com os conceitos. Então, cuidado com isso, tá? Cuidado com essas questões. Essas construções a gente tem que ser feitas com o tempo, olhando. Então, o professor Massa traz isso, né? E ele acerta. Existe um regime jurídico administrativo? Sim. Existe um regime jurídico da administração? Sim. Está certo o que o professor está colocando. O que não está certo é ele afirmar que é um conjunto formado por todos os princípios e normas, tá? Primeiro, porque normas, ele poderia ter colocado só norma. E pertencentes, há uma falha aqui, porque nem todos os princípios são pertencentes ao direito administrativo, né? Alguns estão por questão de instrumentalidade, correto? Eles não são, via de regra, né? Eles não são de natureza administrativa, né? Eles estão tomados emprestados pelo regime jurídico administrativo em razão dos novos institutos. Possivelmente nós vamos criar novos institutos e vamos tomar emprestados outros princípios de outros ramos, tá? É bem importante para nós essa definição. E aí, né, a gente vai entrar, então, na teoria dos princípios do direito administrativo. Aqui, vou seguir, aqui já trabalhamos. Aqui o professor Humberto Ávila, né, traz essa importante definição, né, as regras são normas imediatamente descritivas, primariamente retrospectivas e com pretensão de decidibilidade e abrangência, para cuja aplicação se exige avaliação da correspondência, sempre centrada na finalidade que lhes dá suporte ou nos princípios que lhes dão axiologicamente sobrejacentes entre a construção conceitual da descrição e a construção conceitual dos fatos. Novamente, para nós, essa definição que ele faz entre regras e princípios, onde os princípios são normas imediatamente finalísticas, primariamente prospectivas, com pretensão de complementaridade, de parcialidade, para cuja aplicação se demanda uma avaliação da correlação entre o estado de coisas a ser promovido e os efeitos decorrentes da conduta da vida, como a sua promoção. Cuidado, novamente é importante afirmar, princípios, a não ser aqueles princípios com muita vagueza no direito administrativo, princípios via de regra, né, desculpa a redundância, né, dentro do direito administrativo, o princípio ele tem, né, na boa parte das vezes, natureza de regra, correto? O princípio da legalidade, para nós, eu não vou cansar de dizer para vocês, tem natureza de regra. O princípio da legalidade tem uma natureza de regra, tá? Embora a contradição em começar falando princípio da legalidade, né, é importante na cabeça de vocês, quem vai trabalhar como procurador ou procuradora, que o princípio da legalidade não está preso a essa ideia, como diz o professor Humberto Ávila, de a necessidade de analisar o fato, correto? Porque o princípio da legalidade está ou não está na lei. A natureza aqui é de regra, correto? Então, o procurador ou a procuradora vai perguntar, isso aqui está na lei ou não? Correto? Ele não vai perguntar, vou
escolher agora, não, tá? Então, não esqueçam disso, aqui em prova é muito comum, mesmo o avaliador, muitas vezes formula uma questão errada sobre o princípio da legalidade, tá? Então, cuidado com isso, tá, gente? Cuidado, para que não... Alguma pergunta até aqui, Daiane e Fernando, por gentileza? E os demais? De minha parte, está tranquilo, professor. Tudo bem, professor, tranquilo. Tranquilo, tá? E o Humberto Ávila vai adiante, né? Os postulados normativos situam-se num plano distinto daquele das normas cuja aplicação se estrutura. A violação deles consiste na não interpretação de acordo com a sua estruturação. São, por isso, segundo o autor, metanormas, ou normas de segundo grau, né? Porém, não deve-se levar à conclusão de que os postulados normativos funcionam como qualquer norma que fundamenta a aplicação de outras normas. A exemplo de que ocorre no caso dos sobre princípios, como o princípio de Estado de Direito ou devido processo legal. Isso aqui é importante e muito em razão, né, das provas que vocês vão fazer. Eu vou passar para vocês esses slides, tá? Que são importantes na confecção dessas provas, quando se trabalha o regime jurídico administrativo. Bom, vamos entrar propriamente, né, no que nós entendemos como os principais princípios. Tá? Há muitos princípios, há um manual aqui da professora de Pietro, que eu recomendo para vocês, que eu já falei para vocês, mas é o tratado, né? Tem um tratado de direito administrativo que não foi atualizado do professor José Cretella Júnior, mas tem esse tratado, pelo menos tem uma pretensão de tratado, que eu já comentei com vocês, custa R$ 1.400, esse conjunto de livros aqui, que é o Tratado de Direito Administrativo, tá? Tratado de Direito Administrativo, né? Que é uma obra da nossa professora de Pietro, ela que organiza. Então, sempre recomendo para os meus estudantes, quem quer ter um aprofundamento, quem quer realizar um aprofundamento ou estudar com maior profundidade o tema, leia esse tratado, esse conjunto de obras aqui da professora Maria Zanella de Pietro. Tá? Ela é, com certeza, hoje, tá, a melhor autora sobre essa parte que estamos estudando, tá? A parte dos princípios, correto? Então, recomendo enormemente para vocês, tá? Fortemente para vocês, correto? Então, vamos seguir aqui. Então, dos princípios, né? Princípio da supremacia do interesse público. Importante para nós, como já havia dito, né? E aqui a de Pietro, ela nos diz o seguinte: esse princípio está presente tanto no momento da elaboração da lei, como no momento da sua execução. Bom, vocês já estudaram processo legislativo, né, Fernando e Daiane e os demais, né? Já estudaram processo legislativo, sabem o que a autora está falando, né? Muitas vezes a gente tem que dar aula para o pessoal que é da introdução, né? O pessoal que está começando a faculdade, e o pessoal começa, né? Professor, mas o que é isso, professor? O que é essa elaboração da lei? Todos vocês conhecem a elaboração da lei, nada mais é, né, que aqueles passos que são dados dentro daquilo que a gente chama de processo de processo legislativo, né? Consta lá sobretudo lá no artigo 59 da Constituição, quando tem que se trabalhar o processo legislativo, como se constrói uma lei, como se faz uma lei, né? A gente começa pelo artigo 59. Evidente que a forma, né, de se para vocês são alunos de 9º e 10º semestre, 8º semestre, né? Então, o princípio já está presente tanto no momento da elaboração da lei como no momento da execução. É verdade isso? É verdade que no momento, o princípio da supremacia do interesse público está presente no momento da confecção? É verdade isso? Ou é a professora de Pietro está, digamos, idealizando este momento? Tá? Na verdade, né, esse momento de elaboração da lei, quando ele é bem feito, o que se faz? Né? Se convida os especialistas para a discussão de uma criação de uma lei. Então, eu havia mandado para vocês, eu acho que eu mandei para vocês, as comissões que foram criadas para discutir a criação, né, quiçá, talvez, da nova lei de licitações e contratos administrativos. Então, teve muita discussão no Congresso Nacional, onde foram chamados diversos especialistas para discutir da adequação da lei, da nova lei, né, de licitações e contratos. Então, quando isso é feito, gente, é bacana. A professora de Pietro tem razão quando ela fala isso, tá? Levar em conta a supremacia do interesse público, até mesmo na elaboração das leis. Mas eu trabalho no legislativo, e muitas vezes isso não é feito, né? O que se leva em conta é o interesse privado, correto? Então, há o famoso, uma tradução mais estreita, é a antessala, né? Aquilo que é a antessala. Então, na antessala tem os interesses privados.
Então, é importante também a gente ter um olhar crítico, que às vezes a gente escreve no manual, parece que a gente está meio que separado de uma realidade. Tá? Então, a supremacia do interesse público, às vezes, está presente na construção da lei. Nem sempre, tá, gente? Nem sempre. Às vezes eu chego para o Fernando é o deputado, a Daiane é deputada, digo para a Daiane, eu tenho um extintor aqui, que é diferente dos outros. A minha empresa produz extintor. Faz uma modificação lá na lei que vai obrigar todo mundo a comprar o meu extintor. Aqui não tem interesse público, tá, gente? Aqui é o interesse privado, aqui é o lobby, correto? Ó, Luz, cria uma lei lá que permite a venda de tal fertilizante. A minha empresa é que vende o fertilizante. Tá, Fernando? Vai lá e coloca lá uma hipótese na legislação que hoje está impedindo a venda do meu fertilizante e tu vais lá e cria um projetinho de lei e acrescenta isso na lei, correto? Aqui não tem interesse público, aqui não há supremacia do interesse público. Então, a de Pedro também, às vezes a gente tem essa coisa, essa pressa em afirmar algumas coisas que na vida real não estão presentes. Eu sempre recomendo a vocês, se vão escrever alguma coisa, pelo menos tem gente que se irrita com notas de rodapés, né? Mas eu prefiro, então, colocar na nota de rodapé umas observações, porque a gente tem que ter compromisso com a verdade, tá? Porque senão parece uma coisa meio que empurrada, assim, tá bom? Ou meio idealizada, tá? Não há sempre presente na elaboração das leis a presença do princípio da supremacia do interesse público. Não há. Tá? Pelo contrário, muito lobby e muito interesse privado, correto? Não sei, o Fernando... É o famoso passar boiada, né, professor? É o famoso passar boiada, exatamente, o famoso passar boiada, né? Então, no momento mais crítico da humanidade, tem gente que está passando a boiada, correto? Então, não tem presente aqui o interesse da coletividade, é o interesse privado, correto? Eu quero vender, eu quero ganhar. Isso é muito interessante, né, Fernando? Porque quando tu vai estudar a obra do Leviatã, a obra do Hobbes, perdão, né, uma obra de 1641, salvo engano, 1641, né, li na época do mestrado, às vezes dou aula a respeito do autor, ele diz isso, né? O interesse, né, dentro de um espaço de mercado, você sabe disso, né? É o interesse privado no seu sentido mais latente, entende? Então, falta papel higiênico no supermercado, as pessoas vão se matar por papel higiênico, compreende? Não há interesse da coletividade. Faltou leite. Quem tiver de leite dentro do Zafra aqui, o pessoal vai ficar numa multidão lá na frente disputando quem é que vai levar o último leite. Tá? Então a gente não pode deixar chegar nesse ponto, compreende? A gente não pode deixar de chegar nesse ponto de escassez, correto? É por isso que existe o Estado, né, para fazer essa mediação, e não para a defesa de interesses privados, tá? Seja de que partido for, tá, gente? Então, seja da cor que for, vermelho, azul, verde, tá? Então, é importante termos em mente isso, tá? Por que é importante? Porque quando a gente vai trabalhar muitas vezes, né, Fernando, o alto grau, por que é tão danoso quando o agente público não se identifica mais com o Estado, e sim com um acordo de um partido, é que começa a ocorrer aquilo que a gente chama de abuso de autoridade. E o abuso de autoridade, né, que é bastante comum, dentro do direito administrativo a gente chama de abuso de poder, né, que vai ter uma subdivisão. Abuso de poder pode ser excesso de competência, como já havia dito para vocês, o sujeito é delegado, mas ele se acha o chefe de polícia do estado do Rio Grande do Sul, do Paraná, seja de onde for, ou ele é o juiz, mas se acha o ministro do Supremo, enfim, ou desvio de finalidade. Então, o Fernando, como ele pensa diferente de mim, né, eu vou começar a fazer reclamações, eu vou começar a fazer denúncias a respeito do Fernando, sabendo que o Fernando não faz nada de errado. Mas como eu não gosto do Fernando, o Fernando é do azul, eu sou do vermelho, eu começo a abusar do meu poder através do quê? Do desvio de finalidade. Eu começo a complicar a vida do Fernando, porque o Fernando é azul e eu sou vermelho, compreende? Então, cuidem com isso, tá? Porque quando a nossa amiga, a nossa grande autora, na minha avaliação, a maior autora, né, viva, a professora de Pietro, né, quando ela diz o seguinte, esse princípio está presente tanto no momento da elaboração da lei como no momento da sua execução, ela tem que ter dito aqui, esse princípio às vezes, né, então vamos colocar aqui, ó, às vezes, né, às vezes está presente, né, às vezes está presente. Tá? Uma questão fática, na realidade do país, às vezes está presente, às vezes não está, né? E é por isso que a gente está aqui, né? Somos advogados para exatamente fazer cumprir, né? Porque senão parece aquela coisa, né? Então está resolvido, então está presente, está resolvido. Não, não é. Vocês não são mais alunos de primeiro semestre, né? Às vezes às vezes, né, quem é professor de dogmática, eu sou professor tanto de zetética quanto de dogmática. Na zetética, né, que vem do grego zetem, né? O zetem é o que? É pergunta, né?
A gente quer ensinar o aluno a perguntar, ensinar o estudante, a estudante a perguntar. Então a gente tem esse cacuete da zetética, tá? A gente não quer largar a coisa e ficar por isso mesmo. Na dogmática não é assim, na dogmática vem do doken, que significa ensinar, então a gente quer ensinar. Mas aqui é uma mistura de doken com zetética, com zetem. Então é zetética e dogmática juntas aqui. Por quê? É preciso olhar, ler, né? Perdão, é preciso ler esses manuais com um olhar crítico, tá? Ler esses manuais com um olhar crítico. Eu vivo riscando meus manuais aqui, porque pelos absurdos que são escritos, tá? Então, às vezes é o estado de coisa que a gente se encontra hoje, né? Eu estava estava assistindo uma aula de processo civil, e a gente que é professor tem que estar sempre se atualizando, e eu assisto a aula de processo civil, processo penal e essa coisa, direito empresarial, e aí o professor de processo civil dizia o seguinte, há muito doutrinador, né? Já tem doutrinador o suficiente no Brasil. Eu diria a mesma coisa para o direito administrativo. Já tem doutrinador suficiente, tá, gente? Então, em razão disso, em razão desses sujeitos que se metem a escrever, desconfiem, tá? Não a pessoa de Pietro, que é uma sumidade, mas os autores que estão por aí, tá? E aí ela traz, né? E o momento da sua execução. Evidente, em concreto, pela administração pública, evidente. Aqui, novamente, tem que estar presente, né? Só que a gente sabe, mais uma vez, que isso não acontece na realidade, né? Muitas vezes no exercício de poder de polícia, né, um processo administrativo ele é aberto em razão de um bar que se estende até mais tarde, alguma coisa, e muitas vezes é interesse privado que está presente, né? Aqui mesmo, na minha rua, tem um dono de estacionamento que ele pressiona a IPTC para multar os carros. Por quê? Multando os carros, aumenta o número de carros no estacionamento dele. As pessoas ficam com medo de deixar os carros nas ruas. E aí o veículo da IPTC vem assim, né? Vem às ganhas. Um dia desse eu deixei meu carro aqui para pegar uma coisa aqui no apartamento, já estava quase sendo guinchado. Tá? Por quê? Aqui o correto seria dizer a supremacia do interesse público está presente, professor, mas às vezes não é, gente. O Brasil não é um país para principiantes. Às vezes é o sujeito lá do estacionamento está ligando, você tem que multar aqui. Automático, né? É só carro entrando no estacionamento do cara. Entra carro. E aí, às vezes, que o movimento tá fraco, todo mundo, a IPTC não tá. Aí vai e liga de novo. Vamos ligar de novo. Compreende? E a batata, né? Rua que tem estacionamento, a IPTC está sempre presente. Correto? Então, vamos cuidar. Alguém poderia dizer assim, não, professor, é porque tá PPE, proibido pagar e estacionar, PE. Mas tem um monte de rua que tem PPE, proibido pagar e estacionar, e a gente não vê esse rigor na fiscalização. Aqui eu estou falando como cidadão, não como professor, tá? Aqui eu estou falando como um cidadão que observa a crítica aqui como cidadão, tá? Então, é importante que na execução também a gente não seja ingênuo, né, de achar que o interesse público, que a gente é novo, né, a gente o interesse público, não, às vezes há manifestação de interesse privado com guarda-chuva do interesse público com desvio de finalidade. Então, o que é importante para vocês, né? O princípio do interesse público está expressamente previsto no artigo 2º caput da Lei 9.784 de 99. Então, o princípio do interesse público está expressamente previsto no artigo 2º caput da Lei 9.784 de 99. Lúcio, mas e a pergunta, professor? Se eu tivesse uma prova oral, passei na prova objetiva, prova dissertativa, né? As provas de concurso aqui no Brasil são bem difíceis, né? Depois da Constituição de 88 era uma barbada passar em concurso, né? Logo que chegou a Constituição de 88, criaram-se diversos órgãos, né? Órgãos autônomos, independentes em nosso país, sobretudo independentes. Então teve aquela fase. Naquela fase eu estava com 17 anos, não tinha nem como passar em concurso. Mas quem aproveitou aquela época, né? Tu tirava aqui, ia lá, você estava mais da metade da prova e estava passado. Era procurador, era juiz. Só que hoje não, né, pessoal? Hoje um concurso desse, você tem que ter uma nota de corte de 80 questões, né? Você tem que ter 80 questões para passar num concurso desses, perdão. E a prova objetiva, é importante dizer, sempre importante, é lei seca, né? Então, anotem esse artigo, né? O princípio do interesse público está presente no artigo 2º da supremacia do interesse público, está presente no artigo 2º da Lei 9.784 de 99. Não esqueçam para a prova de direito administrativo de vocês. Uma pergunta que pode cair numa prova oral de vocês é a seguinte, depois que vocês terem passado por todas essas fases, onde é que está a previsão constitucional do princípio da supremacia do interesse público? Onde é que está a previsão constitucional? Tem previsão constitucional? Pense um pouco, vocês pensem e respondam em casa, tá? Então, a prova oral de vocês estão por uma questão para passar no concurso, né? Aí o avaliador lá não tem o que fazer, né? Ele vai e pergunta para vocês:
Onde é que está a previsão constitucional do princípio da supremacia do interesse público? Fernando, o senhor passou em todas as fases, está aqui com a gente, tá? Eu me acordei hoje e estou a fim de perguntar isso para ti. Onde é que está? Né? Pense em casa e respondam depois, tá? Onde é que nós temos essa previsão constitucional, né? Já que o direito administrativo, na sua construção, desde a experiência francesa, bem como da experiência italiana, ele é, né, fundamentalmente uma experiência constitucional, né? O direito administrativo nasceu no seio da construção do direito constitucional, né? Assim, quando a gente lê o Leon Deguy, que eu recomendo muito para vocês, as obras do professor Leon Deguy, né? Ele é fruto dessa experiência constitucional, tá? Então, não esqueçam disso, né? O princípio do interesse público, ele tem previsão legal, e é importante que vocês não esqueçam, por quê? Porque nas provas objetivas é o que se pede, né? Digamos assim, a previsão legal. E especificado no parágrafo único a regência de atendimento aos fins de interesse geral, interesse da coletividade, ou como para alguns, professor Rui Cirne Lima, os interesses do bem comum, correto? Naquela obrinha para você que eu mandei. E aí, né, a gente já está se aproximando do final, mas os demais princípios vocês, de alguma forma, já trabalharam com aquele texto que eu mandei para vocês. Nós temos o princípio da impessoalidade, né? Então, um princípio muito conhecido, fácil de gestão, né? Porque está presente um elemento que é muito intuitivo para nós, né? O princípio objetivo é a igualdade de tratamento que a administração deve dispensar aos administrados que se encontram idêntica situação jurídica, tá? E aí eu vou passar ele, né? Está presente nesse sentido do princípio da impessoalidade, o princípio da finalidade, isso é importante para vocês, às vezes vem o princípio da impessoalidade, às vezes vem um elemento dele que é o princípio da finalidade. O alvo a ser alcançado pela administração pública é tão somente o interesse público, e não se alcança o interesse público se for perseguido o interesse particular, né? Porquanto, isso é importante para vocês, haverá nesse caso sempre uma atuação discriminatória, né? Então a gente vai ter sentidos assim do princípio da impessoalidade que a professora de Pietro traz, né? Num segundo sentido, que aqui o primeiro sentido é o da finalidade, mas no segundo sentido, o princípio significa, né, segundo o professor José Afonso da Silva, na lição do Gordillo, que eu pedi para que vocês lessem, né, os atos e provimentos administrativos são imputáveis não ao funcionário que os pratica, mas ao órgão ou entidade administrativa ou entidade administrativa da administração pública. Aqui é a teoria do órgão, né, a teoria da imputação volitiva, que a gente já trabalhou em sala de aula. Outra aplicação desse princípio encontra-se na matéria do exercício de fato, né, quando se reconhece a validade aos atos praticados por funcionário irregularmente investido no cargo ou função. Vocês sabem, em razão da teoria do órgão, né, os atos são imputados ao órgão, não propriamente ao agente público num primeiro momento. O princípio da impessoalidade é importante por quê? Por que ele é importante para nós? E aqui, Giovana, Ariel, que nos escuta, Cássio, Daiane, por que ele é importante para nós? Porque o princípio da impessoalidade, ele digamos, dá para a gente ficar todo dia aqui falando sobre o princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade é uma pretensão do Estado, né, de vencer uma velha e contumaz prática dentro da administração pública, correto? Então, todos nós, de alguma forma, já adotamos esse comportamento. Não vamos agir com hipocrisia, tá? Não vamos agir com hipocrisia. Né, Giovana e Daiane, e Ariel, Aldo e Cássio e os demais, né? Todos nós, de alguma forma, já fomos beneficiados em razão desse comportamento, desse costume que nós temos em nosso país. Qual é o costume que nós temos em nosso país que é importante quando se verifica o princípio da impessoalidade? Por que o princípio da impessoalidade? O princípio da impessoalidade ele tem uma pretensão muito presente. Qual? Se colocar acima dos interesses pessoais. Se colocar acima dos interesses pessoais, tá? E eu conversava com a minha esposa, que é professora também, e ela me dizia assim, Lúcio, mas por que tu acha que o nosso país não dá certo, né? Aquela coisa que a gente tem, né? A gente tem às vezes eu também tenho essa impressão de que algumas coisas estão muito erradas. Não é bem assim, a gente não precisa ser tão pessimista, tem coisas que dão certo assim, aqui em nosso país, né? Tem coisas que não, a gente tem fila, a gente tem um código de trânsito que funciona mais ou menos, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente que funciona, em alguns locais do país funciona muito bem, o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos coisas boas, né? Não é assim, o concurso é ainda a melhor forma de contratação de pessoal
para a administração pública, é uma coisa muito positiva em nosso país, né? Ainda que o Brasil não é um país para principiantes, né? A gente sabe o que acontece nesses concursos, inclusive tem um aluno que me provocou, até para concurso de professor, né, professor Luci, a gente sabe. Então, o que está presente aqui? Qual é a grande pretensão do princípio da impessoalidade? É vencer uma prática contumaz que a gente tem em nosso país, né? Esse altíssimo grau de pessoalidade. Tá? Altíssimo grau de pessoalidade. Tá? Então, aqui um diálogo que eu recomendo para vocês. Tá? Antigamente se tinha isso nas faculdades, né? A gente fazia um diálogo com os outros campos da sociologia, da antropologia. Né? Hoje tem gente que defende que tem que transformar o nosso curso no curso técnico. Não, vejam bem, né? Curso técnico. O sujeito vai para o curso só para aprender procedimentos. Mas não é o nosso caso, né? Um curso de direito da URGS não pode ser um curso técnico. Então eu recomendo para vocês um autor que é Roberto da Mata. Eu acho que eu já havia comentado com vocês. Roberto da Mata, o nome do autor. Tá? Roberto da Mata, o nome do autor. E o título da obra é, na verdade, um capítulo. O título da obra do Roberto da Mata é o título de um capítulo da obra Sobrados e Mucambos, do Gilberto Freire. Então, qual é o título da obra, professor? Você já disse que é o título da obra do Gilberto Freire, Sobrados e Mucambos, de 1936. Qual é o título da obra? A Casa e a Rua. A Casa e a Rua. Quando a gente trabalha o princípio da impessoalidade, a gente tem que estar presente esse conceito. A Casa e a Rua. O que é a casa, Fernando? O que é a casa, Daiane e Giovana? A casa é o espaço da pessoa, o oikos, ou o oikos, como alguns citam, né? A casa é o espaço da pessoa. A casa onde o Fernando está neste momento, que eu enxergo aqui, é a casa do Fernando. É o espaço do Fernando. Sei lá, não sei se na tua casa te chamam de Fernando, ou de Fê, né, ou Nando, enfim. É o teu privado, é o teu espaço privado. A gente, em razão dessas aulas remotas, a gente acaba invadindo os espaços privados, né, Fernando? Então, o Fernando, ele compartilha um espaço que é privado, correto? Porque lá é o espaço da pessoa, do Fernando. Ocorre que a rua, na tradição liberal, né, nessa tradição que se pretende ser a proteção do indivíduo, é o espaço do indivíduo. É aquele que vai sofrer o quê? As consequências da lei, os efeitos da lei. Correto? Por isso a casa e a rua. Correto? Enquanto que na casa o Fernando vai chegar, né, vai poder jogar seu casaco num canto, colocar o seu pé na mesa dele, porque a mesa é do Fernando, a mesa é da Daiane, então ele vai colocar os pés sobre a mesa. Tá entendendo? O Fernando tá fumando, larga uma batuca de cigarro em cima do sofá, queima o sofá, sabe aquela coisa? Estou só citando um exemplo, tá, Fernando? Estou dizendo que tu faça isso, mas estou dizendo que o espaço é teu. O espaço é teu. Se eu não quiser puxar descarga, se eu não quiser, bom, paciência, né? Diz que o estado de natureza é de uma pessoa que vive sozinha, mas enfim, isso é bobagem, entende? Então, assim, se eu não quiser, enfim, não gastar luz, se eu quiser deixar a lâmpada da minha cozinha ligada todos os 3 dias, eu deixo, porque é minha casa. Né? O Lúcio aqui, né? A Daiane, a Giovana. Ocorre que a rua não é o espaço da casa, correto? É o espaço da rua, dos indivíduos, daqueles que vão viver na rua de acordo com a lei. O que aconteceu no Brasil? O que aconteceu no Brasil? Totalmente ao contrário. A rua, segundo Roberto da Mata, é a extensão da casa. Entendeu? É a extensão da casa. Aí é aquela história que você já sabe, né? O sujeito lava a calçada como se a calçada fosse a dele, né? E gasta água, e gasta água, e gasta água, e gasta água. Compreende? Põe até um troço para impedir que tu passes, né? Porque aí a calçada passou a ser dele. Ou aquele sujeito que leva toda a família para dentro de uma repartição do órgão público. Né? É esposa, é filhos tomando café, é gato, cachorro, é tudo. Né? Não tenho nada contra gato e cachorro, mas é uma festa, compreende? É uma festa, né? Porque é o espaço, não tem essa separação entre casa e rua. Por que isso é importante para nós? Novamente, porque ninguém quer ser indivíduo no Brasil. Todo mundo quer ser lembrado como pessoa. Por isso que o princípio da impessoalidade ele é tão importante. Na administração pública não é incomum que eu contrate um conhecido meu. Que estranho! O advogado que foi contratado para dar o parecer é esposa do procurador.
ou do diretor, ou do presidente da empresa pública, está entendendo? Então, a gente tem essa mania de dizer, né? Isso vem desde a Casa Grande Senzala, tá? Essa mania de resolver as coisas, tem um chefão que vai resolver. Né? O dono da propriedade, você sabe, não sei se alguém já teve a oportunidade de visitar uma antiga Casa Grande. Eu estive em Pernambuco, na minha pesquisa, e visitei a casa, que tem que pedir permissão para entrar nessa Casa Grande, em Pernambuco, lá na costa de Santa Agostinho. Visitei a antiga casa do Joaquim Nabuco, onde ele nasceu. E numa casa grande, você sabe, né? Como é que é o formato? Ela tem uma casa grande, um espaço de campo enorme, tem uma capela, a capela fica dentro da casa grande. Né? E vocês sabem que essa pequena igreja, ela funcionava muitas vezes como registro público. Né? Quem leu aquela obra da Beck, né? Das Sesmarias da Propriedade Privada, sabe do que eu estou falando. Correto? Então a gente tem esse ranço, até mesmo aqui nas Charqueadas, no Rio Grande do Sul, em Pelotas, nós tínhamos essa relação de mando, de pessoalidade, daquele que detinha um poder sobre uma certa fazenda de charqueadas, da farm, né? Essa fazenda que cuidava das charqueadas. E outras experiências tantas que nós tínhamos aqui no Rio Grande do Sul, né? E temos ainda, que impedem, de alguma forma, a concretização do princípio da impessoalidade. Tá bom, gente? Então, o meu filho me pergunta, às vezes, a minha filha, que é advogada, pergunta assim, que estranho, né? Tanta gente que é de juiz e juíza com o mesmo sobrenome, neto, filho e bababá e coisa. Sim, porque os concursos muitas vezes eram realizados de outra forma como são realizados hoje. Né? Porque, aliás, eu recomendo um filme para vocês, O Concurso. Não sei se alguém já assistiu, é um filme nacional. Assistam, tá? O Brasil não é um país para principiantes, tá? Assistam, como diz o Tom Jobim, tá? Assistam o filme, O Concurso. Né? Você sabe que há tempo atrás tivemos aquela medida tomada pela Polícia Federal de ter investigado alguns concursos. Inclusive, dentro da Polícia Federal, tinha gente que passou sem ter passado. Né? Então, assistam o filme O Concurso. Tá? Vocês vão se dar conta o quão é difícil a concretização do princípio da impessoalidade. Tá? O quão é difícil a concretização do princípio da impessoalidade. Tá? E às vezes a gente pergunta, mas eu fiz o concurso, professor, eu fui tão bem, eu estudei. E aí, gozado, nos 10 primeiros colocados, 3 tinham o mesmo sobrenome, professor. Que aqui no Rio Grande do Sul é barbada, né? Por exemplo, não pode ter 3. É Angeman que diz, ou Fernando? Angeman? Hagman, né? Não pode ter 3 Hagman. Né? 5 primeiros colocados. Um é Fernando Hagman, o outro é Luiz Hagman e outro José Hagman. Aqui no Rio Grande do Sul é fácil de perceber, porque como tu tem muitos nomes de famílias assim, de origem alemã e italiana, então chama atenção. Não é como no Nordeste, no Norte, que boa parte é Souza e Silva. Então é normal que a gente veja muito Souza e Silva. Mas Hagman, 3, né? E já fiz concurso onde os 2 primeiros é o mesmo sobrenome. Compreendeste? Então tem coisa estranha aí, né? Então a gente, quando trabalha o princípio da impessoalidade, não estou dizendo que isso tenha acontecido, estou dizendo que a gente se pergunta, que coincidência, né? Que coincidência. É para que vocês pensem, o Brasil não é um país para principiantes, tá? Então, sobretudo na administração pública, sobretudo na administração pública. Vocês têm que ficar atentos. Eu não estou defendendo aqui o direito administrativo do medo, como diz o professor Valgas, mas estou pedindo para que vocês tenham um olhar atento. E quando tiver que escrever um manual, escreva um manual crítico, que eu já estou cansado desses manualzinhos, parece assim que vive no mundo do Lúcio, no País das Maravilhas, tá? Então, cuidem com isso, tá bom? Então, o princípio da impessoalidade tem esse elemento, né? O elemento da finalidade. Qual a finalidade? A defesa do interesse público, tá? E aí nós vamos ter desdobramento disso, se é que se pode dizer, a súmula vinculante 13, que cuida do veto do nepotismo. Nós tivemos há pouco uma iniciativa legislativa no Congresso Nacional, uma discussão propondo o relaxamento tanto do Instituto do Nepotismo quanto da contratação de parentes que se ligam, né, se conectam, compreende? Que isso é um absurdo. Quer dizer, quem está acompanhando o grupo de estudos do professor Barzotto, né, a ideia de república, da coisa pública, é exatamente ao contrário disso, desses favoritismos, desses clientelismos. E aí tem gente que tem a cara de pau de propor o relaxamento, digamos assim, do Instituto do Nepotismo, que veta o nepotismo. Compreende? Nós sabemos que existe ainda.
Nós sabemos, tá? Nós sabemos, né? Uma vez um conhecido meu disse assim para mim, uma amiga minha, um amigo meu, vamos dizer assim, né? Um amigo meu estava numa festa e aí ganhou a simpatia do fulano e hoje está trabalhando num órgão importante, compreende? Estava numa festa, acabaram bebendo, né? Fizeram o que toda pessoa normal faz, ou qualquer pessoa faz, enfim, né? Se abraçar, enfim, e na outra semana estava empregado, compreende? Estava indicado a um cargo importante dentro de um órgão de controle importante aqui do Rio Grande do Sul, que eu não vou dizer o nome. Então, tudo isso para mostrar para vocês o quão é difícil levar, né, a finalidade pública, né, ao seu desiderato, à sua concretização. Tá? Então, o princípio da impessoalidade é um princípio bastante importante para nós. Presente lá no caput do artigo 37, tem vedações lá no artigo 37, parágrafo 1º, que proíbe que conste nome, símbolos ou imagem que caracterizem promoção pessoal. Quem entrar no Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul e colocar lá na parte da pesquisa e colocar o princípio da impessoalidade, o que tem de município pequeno, né, sobretudo os prefeitos que violam o princípio da impessoalidade, não está no gibi. Então, muitas vezes aquele sujeito humilde, né, passou, você sabe, municípios pequenos aí tem 7 mil habitantes, 10 mil habitantes, que sabem 5 mil, talvez 5 mil, ou 15 mil, enfim, são municípios muito pequenos. E aí o cara vai ser prefeito e o cara não tem noção, acho que nunca leu a Constituição, talvez tenha lido a Constituição de 67, enfim. E ele vai administrar e insiste com o assessor dele, tem que colocar meu nome na obra. Aí o assessor explica, não, doutor, não pode. Enfim, então vocês façam uma pesquisa lá no nosso Tribunal de Contas aqui do Estado e coloquem impessoalidade. Vai baixar, assim, uma atrás da outra, informações, né, julgamentos acerca da violação do princípio da impessoalidade pelos prefeitos e prefeitas, tá bom? Sobretudo dentro desses municípios pequenos. Embora aqui em Porto Alegre teve um caso que eu acompanhei no Legislativo, né, um antigo presidente, que eu não vou citar o nome, chegou para mim e disse assim, Lúcio, eu quero tirar fotos entregando os veículos para um outro órgão, eu vou doar esses veículos. Eu disse para presidente, cuidado, tá? Cuidado. Aqui o senhor pode estar violando o princípio da impessoalidade. Atrelar a doação de veículos à sua pessoa, correto? Então, cuidado com essa foto, correto? Então, é muito comum quem vai trabalhar como assessor de político, muitos de vocês vão trabalhar com certeza, tenham esse cuidado, tá? Então, ou pelo menos observem esse princípio da impessoalidade. Eu trouxe alguns sentidos do princípio da impessoalidade, dos impedimentos da suspeição presentes lá na Lei 9.784 de 99, institutos dos quais vocês já conhecem, eu vou deixar aqui nos slides para que vocês tragam, né, digamos assim, a realidade de vocês. Tá? Um outro princípio que também está presente no caput do artigo 37 é o princípio da publicidade. Tá? Aqui, um outro princípio que é bastante intuitivo para vocês, né, na ideia de que todos os atos da administração pública eles devem ser publicizados, né? Então, todos os atos devem chegar ao conhecimento da população, né? Ou alguns consideram ao conhecimento do povo, eu diria que ao conhecimento da população, né? Embora povo seja um conceito normativo e população seja um conceito demográfico, população todos aqueles que estão dentro do nosso território, né? Então, é importante para essa população, todos aqueles atos da administração pública sejam de seu conhecimento. Tá? Nós já tivemos absurdos aí, né, de chefes do executivo tentando colocar o critério de sigilo em atos simples, não são nem atos complexos, não, né? Então, todo mundo tem essa pretensão de abusar do poder, né? Então, coloca aí que eu, para não aparecer essa parte que está ligada ao meu filho, à minha filha, enfim. Né? Então, o princípio da publicidade exige que o agente público, né, preste essa informação, todos aqueles atos administrativos, né? O que é um ato administrativo, como diz o professor Gordijo? É a manifestação da administração pública. Então, quando eu estou lá no processo administrativo, no SEI, a minha esposa mexe muito comigo, que ela também trabalha com SEI, e o meu SEI é bastante, às vezes, organizado. Lá no SEI, quando eu crio um processo, vou dar um curso de processo legislativo. Tem opção. Lá tem uma opção, sigilo, restrito ou acesso ao público. Eu ponho acesso ao público. Por quê? Tem que respeitar o princípio da publicidade. Tá? A administração pública tem que prestar contas à população. Tá? No sentido de que, se vai se realizar um ato, né, ou concretização de um ato, isso tem que estar, né, acessível à população, atendendo o que, gente? O que, Luz? O princípio da
princípio da impessoalidade, princípio da publicidade, tá? Aí a professora de Pia traz aquilo que vocês também já conhecem, né? Tem aspectos legais e constitucionais que confirmam ou restringem o princípio da publicidade, sobretudo no inciso 60 do artigo 5º, onde diz o seguinte: determina que a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Tá? Então, explica isso na prática, Lúcio. Como é que ocorre isso na prática? Abre-se um PAD contra o Lúcio, né, ou contra a Daiane, ou contra o Fernando, ou uma sindicância, né? Normalmente a gente entende que a sindicância antecede, né? Muitas vezes na intenção de não abrir diretamente um PAD, eu abro uma sindicância, né? Uma das possibilidades de sindicância é o arquivamento. E eu faço uma sindicância: olha, estão dizendo que o Lúcio levou o computador e a impressora para casa. Tá? E a gente vai lá na sala e verifica que não há nem impressora nem computador. O que eu abro? Uma sindicância. Então, normalmente, essa sindicância ela é aberta com natureza sigilosa, correto? Porque a gente está somente investigando. Então, alguém da população não vai ter acesso a essa sindicância, correto? Ela vai ter uma restrição. Por quê? Porque nós não temos certeza de que isso aconteceu. Vamos garantir uma ampla defesa, contraditório para o Lúcio, vamos fazer uma investigação prévia, enfim, tá? E esses processos, né, que dizem respeito à identidade da pessoa que está ainda sendo investigada, esses processos comumente eles são de natureza sigilosa, tá? Então aqui, em razão da própria Constituição, em razão da Lei de Processo Administrativo, eu teria elementos para manter esse processo em sigilo. Correto? E é importante dizer para vocês que todo e qualquer ato da administração pública deve, de alguma forma, ser aberto um processo. Bom, o Lúcio tem que comunicar para a administração pública que está dando aula na URGS, ou enfim, que passou em outro concurso. Eu abro um processinho e comunico à administração, correto? Para que ela tenha acesso a essa informação e a população também, se quiser pesquisar, tá bom? Então é importante ter isso bastante presente. Eu vou deixar alguns slides aqui para vocês, né? O inciso 14 do artigo 5º da Constituição também assegura a todos acesso à informação. Nós temos hoje uma importante lei, que é a Lei 2.527, né, 2011, que regula o acesso à informação. Peço veementemente que vocês estudem essa lei, ela é bastante cobrada, sobretudo para aqueles estudantes que vão seguir nos concursos, para quem vai seguir para a advocacia pública também, leia essa importante lei. Tá? Essa lei ela é fundamental para vocês, ela é bastante cobrada, a Lei 12.527 de 2011, né? A lei que cuida da Lei de Acesso à Informação. Tá? Cuidem façam a leitura dessa importante lei. Outro inciso que é importante sobre o princípio da publicidade constitucional, né, é o inciso 33 do artigo 5º da lei, também, que todos têm direito a receber dos órgãos públicos as informações de seu interesse privado, né, particular. Também diz respeito à nossa Lei da Informação 12.527 de 2011. O princípio da impessoalidade também está relacionado a um remédio constitucional, que é o habeas data, né, que tem previsão lá no artigo 72 do artigo 5º da Constituição, e aquelas hipóteses de previsão de habeas data, né, na linha A, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, para a retificação de dados. Então, quando se tem que fazer uma prova de segunda fase, seja para um concurso, seja para a OAB, é importante relacionar esse instituto, esse remédio constitucional, o habeas data, com o princípio da publicidade, bem como com o princípio da informação, da transparência da administração pública. Tá? Então, isso vai estar disponível para vocês, esses slides que fazem essa relação. Também, o inciso 34, né, tem essa relação com o princípio da publicidade, quando ele também trata, né, do direito de petição, da obtenção de certidões, lembrando, né, que é independente do pagamento de taxas, né, esses dois direitos fundamentais presentes lá na nossa Constituição, no inciso 34 do artigo 5º. Vamos colocar aqui, né, 34 do artigo 5º, correto? Da nossa Constituição, tá? 34, artigo 5º, cadê aqui? Da Constituição, né, Federal de 88, tá? Quando nós temos que trabalhar o princípio da publicidade. Tá? Por fim, também o direito à expedição de certidão está disciplinado na Lei 9.051 de 95, né? Aqui, arrumar aqui, né? E vamos deixar, então, o próximo princípio para a aula que vem, que é o princípio da presunção de legitimidade ou
de veracidade. Teve um aluno, um colega de vocês, que havia me perguntado até sobre esse princípio, e nós vamos trabalhar na aula que vem. Fico à disposição de vocês, se há alguma pergunta a ser feita, tá? Eu estou muito tranquilo, vocês têm todo o tempo do mundo para isso, tá? Eu, a princípio, alguém tinha me perguntado, professor, você vai gravar algumas aulas? Eu vou gravar algumas aulas, tá? Mas, inicialmente, é importante dizer que eu pretendo aproveitar todos os dias, tá? Então, todos os dias, todas as segundas, eu pretendo estar aqui com vocês, correto? O que eu vou fazer? O que eu vou gravar? Se eu entender que eu não vou vencer o conteúdo, eu gravo os conteúdos, então, e envio para vocês, envio para o Moodle, correto? Mas, inicialmente, a ideia é que eu esteja sempre aqui nas segundas, das 7h30 às 9h, 9h30, correto? Realizando essa aula com vocês ao vivo. Por que isso? Porque, na verdade, a gente já tá tomado por esse isolamento social, né? Então, se nós temos a oportunidade de realizar essa aula remota, a gente vai realizar, tá? Então, eu fico muito feliz quando eu vejo o rosto do Fernando, vejo a Daiane, vejo o Alexandre, vejo a Giovana, porque é um contato que a gente tem possibilidade de realizar, né? E nos empolga um pouco, né, Fernando? Porque se assemelha pelo menos se aproxima de um contato real de sala de aula. Então, quando tu grava uma aula, é uma coisa meio mórbida, assim, porque tu fica sozinho gravando uma aula, tu não sabe se o aluno assistiu, às vezes sabe, porque o sistema te permite, mas tu não tens esse contato. Então, inicialmente, a princípio, eu vou sempre estar aqui com vocês, das 7h30, por volta das 9h30, enfim, quem sabe até as 10, dando aula, correto? Ao vivo. E, eventualmente, se eu não vencer este conteúdo, se algum colega perguntar, Fernando, o professor já está muito lento, o outro professor já está lá nos atos administrativos, enfim, sempre tem esse comentário nos grupos, né? Se por acaso eu não vencer ao vivo esses conteúdos, eu vou gravar estes conteúdos e enviar para vocês no tempo hábil, correto? Então, para que vocês não saiam prejudicados, correto? Está combinado assim? Vocês concordam? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Cássio, Giovana, enfim? Fernando, Daiane? Eu acho interessante, assim, professor, porque lendo o texto é um pouco diferente, né? Até a questão da entonação ou a questão de atualizar algumas informações dos autores, né? Que daí o comentário do professor, assim, pessoalmente, agrega, né, para o nosso estudo. Para mim, Sim. é importante. Que bom. Eu acho importante também essa sua interpretação, né, desses princípios, como a gente viu hoje. Uma coisa é o texto frio, que cada um pode interpretar de um jeito diferente. Outra é uma análise mais crítica de quem já estudou isso com mais profundidade e que está procurando passar a sua visão para os alunos, né? Eu acho que esse contato é extremamente importante, porque, sim, do ponto de vista dos alunos, obviamente que todos querem aprender porque tem uma profissão pela frente, tem, enfim, atividades que provavelmente vão executar e que talvez tenham utilidade para esses conceitos, mas também tem outras matérias. Então, quando a gente recebe esse conteúdo já com uma certa interpretação, orientação sobre tomar cuidado sobre determinadas coisas, isso é muito mais válido, muito mais importante do que simplesmente se a gente tentasse ler isso e assimilar sozinho. Acho extremamente importante essas aulas e principalmente as discussões, porque receber um vídeo explicando tem uma certa validade, mas outra coisa é o diálogo que a gente tem, as perguntas que a gente ouve dos colegas, que muitas vezes contribuem para esclarecer pontos que talvez fiquem um pouco obscuros. Eu acho extremamente importante esse diálogo. Perfeito, Fernando. Muito obrigado. E os demais, não sei se tem alguém gostaria de fazer alguma manifestação, e se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, não sei. Se não há perguntas, nós encerramos então hoje, Fernando. Desejo a vocês uma ótima semana, sobretudo, em especial as mulheres, desejo hoje um dia, né, de uma avaliação crítica sobre a situação das mesmas, né, e que possamos vencer toda essa desigualdade que ainda está presente em nosso país, sobretudo com as mulheres no Brasil. Tá? Um bom dia para vocês, bom dia, Fernando. Bom dia. Queria cumprimentar as colegas também pelo dia de hoje, que seja um ótimo dia para
perguntas. Obrigada, gente. Muito gentil. Boa Tá. semana para você também. Uma boa semana. Um abraço. Eu vou finalizar a gravação, tá? Muito obrigado.